Oi gente, boa tarde, me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolor e hoje a gente vai fazer um bolo que foi o que eu tinha postado ontem, que é o bolo lousa com a técnica craquelada, tá bom? Vou só compartilhar aqui pelo meu. Vão entrando aí, pessoal. Compartilha para mais pessoas verem. Tem gente entrando. Tem. Então, aí a técnica que a gente vai fazer vai ser a técnica craquelada com o bolo lousa. Aí eu vou ensinar pra vocês fazerem o giz comestível, o jeito de cobrir o bolo. Eu só não vou cobrir o bolo comestível, eu vou fazer no fake, tá? Aqui eu já adiantei a cobertura do de baixo para não ficar muito extensa a live. Então eu já cobri o bolo de preto e já fiz até algumas escritas aqui que eu vou ensinar pra vocês como fazer esse giz comestível, tá bom? Oi Silvana, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou começar então mostrando pra vocês como que a gente faz pra cobrir o bolo. Ó, a massa que eu sempre costumo trabalhar é essa daqui, ó. É uma massa de pão de ló. Com essa massa a gente consegue tanto fazer o pão de ló, o rocambole e o bolo inglês. Então a gente consegue fazer 3 coisas com ela. Eu gosto mais de trabalhar com o pão de ló, com a receita de pão de ló dela. Então se você for fazer o pão de ló, é só você seguir a carreirinha atrás que ensina a quantidade de coisas pro pão de ló e trabalhar com ela. Para pão de ló, eu uso mais ou menos a forma que eu mais costumo trabalhar, é a de 20 centímetros, que ela me dá um bolo de 3 quilos. É o que todo mundo mais pede, 20 centímetros por 10. Então eu consigo fazer 2 bolos com uma massa dessa com a receita de pão de ló. Essa massa de pão de ló, ela é excelente para quem trabalha com encomendas, porque ela rende bastante. Então ela tanto rende de volume quando a gente bate na batedeira, quando tá assando ela rende também. Então ela dobra de volume 2 vezes. E ela tem algumas facilidades que a gente faz com ela que uma massa caseira de pão de ló já não deixaria a gente fazer. Por exemplo, eu não vou assar uma massa de 10 de altura de uma vez, porque a tendência dessa massa é embaixo queimado, meio solar, em cima ficar cru, porque é uma massa muito alta. Então eu vou assar por placas. Então se eu quiser bater a metade da minha massa, que eu sei que me dá um bolo de 20 centímetros, e eu não tiver 2 assadeiras de 20 centímetros, eu posso bater já os 500, coloco a metade da minha massa para assar. Quando ela assar, eu tiro e coloco a outra metade que já tá batida, e ela não vai voltar a minar água, porque geralmente esses massa que volta a minar água, que não te dá esse tempo de espera, são massas que a gente bate clara separado. E essa daqui a gente não tem essa necessidade. A gente coloca tudo junto na batedeira. Só são ovos, a massa e água. Essência de baunilha, opcional se você quiser deixar com sabor. Pode colocar chocolate solúvel se quiser fazer ela de chocolate. Então como a gente não bate clara em neve, bate tudo junto por 12 minutos, então ela não vai voltar a minar água. Então ela te dá esse tempo de espera. E ela dobra de volume 2 vezes, então é uma massa que rende muito. Então eu faço ela tanto para pasta americana, ela sustenta bem o peso da pasta, como para chantilly. As duas coisas a gente consegue trabalhar. Então eu sempre gosto de trabalhar com esse tipo de massa por causa do custo e benefício. Além dela ser barata, ela tem um rendimento muito bom. A Silvana Ribeiro tá pedindo pra você mandar um beijo pro filho dela, Henrique, que tá assistindo você. Oi Henrique, tudo bem? Beijo Henrique. Então aqui, ó, todas as minhas massas eu trabalho com aquela. Então o que a gente vai precisar fazer quando a gente vai estruturar um bolo para pasta americana? A gente assou a massa em placas, do jeito que eu falei, não assa uma massa muito grande, assa menor. Vou dividir essas placas e eu monto dentro da própria assadeira para me fazer a prensagem desse bolo. Então aí eu vou conseguir umedecer, colocar recheio, outra massa, umedeço, até eu completar a minha assadeira. E aí eu vou pressionar essa assadeira para ela pegar todo o formato da minha assadeira, para quando eu desenformar ela já tá mais fácil para mim trabalhar, porque ela tá toda compactada, o meu bolo tá compactado. Então, depois que eu monto ele dentro da minha assadeira, eu deixo em torno de umas 3, 4 horas, que é pra ficar um recheio
e uma massa firme para quando eu vou trabalhar nesse bolo eu não ter dificuldade. Isso a gente faz até para bolo de chantilly também. Então depois que eu fiz essa prensagem do meu bolo, eu passo um ganache em volta dele, que é uma pré-cobertura para receber a pasta americana. Essa pré-cobertura, ela vai evitar para o que está dentro do meu bolo não passar para a pasta americana. Então, se eu tiver umedecido o meu bolo ou o meu recheio tiver dado uma escorridinha, essa casca de chocolate que eu faço protege para o que está dentro do bolo não passar para a pasta, porque se a pasta receber qualquer tipo de umidade, ela vai derreter. Então, eu faço uma pré-cobertura de chocolate, que é um ganache, né? Chocolate com creme de leite. Então, aqui... tem gente que faz só essa pré-cobertura com doce de leite, mas essa pré-cobertura feita com doce de leite, ela simplesmente vai servir para você colar a sua pasta americana no bolo. Ela não vai servir como uma camada protetora para o que está dentro do bolo não ter acesso com a pasta, que é para sua pasta americana não derreter, não inchar, nada desse tipo. Então por isso que a gente faz essa pré-cobertura, certo? Então aqui, como o meu bolo é fake, eu não tenho necessidade de fazer nada desse tipo. Eu passo no isopor para colar a pasta americana. Ó, o pessoal falou que tá travando muito. Tá travando, gente? Mais alguém tá vendo travando? Tá dando pra ouvir direito, ver direitinho? Esse meu celular tá conectado no Wi-Fi ou nos dados? Aqui eu vou... Não sei se eu troco os... Deixa o meu nos dados, tá? Nos dados? Tá no Wi-Fi. Então muda. Pode só desligar o Wi-Fi. Não sei se vai cair. Conectou de novo. Gente, só fala pra gente se vocês estão conseguindo ver pra gente continuar. Manda coraçãozinho, manda beijo pra mim, fala oi, só pra gente ver se tá tudo ok pra gente continuar. Porque aqui o pessoal falou que tá travando. Vê se no seu aí voltou. No meu tá normal. Tá mostrando normal. Oi, Aline, tudo bem? Aproveita que você entrou aí e manda um beijo pra mim pra ver se conectou direitinho, se todo mundo tá conseguindo ver. Oi, Tereza. Bom, gente, acho que tá normal, né? O pessoal tá mandando oi, então acho que a gente pode continuar. Então, aquele processo eu faço pra bolo comestível. Aqui eu vou trabalhar no fake. Então, eu vou passar gordura vegetal pra me colar a minha pasta americana nesse isopor. Essa gordura pode ser aquela comum que a gente encontra em mercado. Ela vem um tabletezinho, tem da marca Mesa, Vigor, né? E ela acho que vem em 100 ou 500 gramas, se eu não me engano. É um tabletezinho que fica na parte da geladeira do mercado. Então eu vou passar aqui no meu isopor pra me colar a pasta americana nele. Eu prefiro trabalhar com gordura do que com água. Eu acho que a água fica deslizando, às vezes corre o risco de rasgar as bordinhas dessa pasta. Então por isso que eu prefiro a gordura. Então passei a gordura no meu isopor, ó. Esse é o mesmo processo que eu vou fazer com esse, foi o que eu fiz com o preto, tá? Só que eu já quis adiantar um pra não ficar tão extensa a live. Então é o mesmo processo, a cobertura. Tá melhor agora, né? Eu acho que era a internet que não tava tão boa. Então aqui eu vou abrir a minha pasta americana. A pasta americana a gente tem nessa embalagem aqui as brancas. Nessa outra embalagem a gente vai ter as coloridas. Pra me cobrir o meu bolo preto, eu peguei uma dessa colorida e na cor preta e cobri o meu bolo. Quando é um bolo inteiro que eu vou cobrir, eu prefiro comprar pastas já tingidas, porque dá menos trabalho pra gente trabalhar. Então, como eu ia cobrir de preto, eu prefiro trabalhar já com a pasta tingida preta. Se fosse detalhes, igual esses coraçõezinhos que eu adiantei aqui, ó, mostra aqui os coraçõezinhos. Aí eu posso colocar corante, porque aí é detalhes, não tem tanta quantidade de pasta no que eu vou usar. Então eu já consigo trabalhar com corantes. Pastas escuras, tipo vermelho, preto, a coloração são cores de descanso, então tem que colorir com paciência. Colore um pouquinho, deixa ela descansar, que toda vez que ela tá descansando, ela ativa mais a pigmentação dessa cor. Então ela vai concentrando na pasta americana e vai acentuando a cor. Então coloca um pouquinho, mistura, dá o tempo de descanso de uns 20 minutos, coloca mais um pouco e vai fazendo esse processo até chegar no tom que você quer, que aí você não vai usar tanto corante assim, nem vai correr o risco de amargar a sua pasta americana. Então aqui eu vou abrir a minha pasta branca. Oi, Diana, tudo bem? Diana disse que tá me vendo do Piauí.
Ó, vou tirar a pasta branca da embalagem. Quando a gente tira a pasta da embalagem, ela vem assim, ó. Como se ela tivesse meio quebradiço, ó. Ela não tá uma massa elástica. Então eu vou precisar sovar essa pasta pra gente ativar a goma dela, pra poder ela ficar uma massa mais elástica, pra quando a gente abrir, não correr o risco de rachar no meu bolo. Então aqui, ó, eu venho sovando ela como se eu estivesse sovando um pão mesmo na bancada. Eu não vou esticando ela pra cima da mão, porque senão pode incorporar o ar dentro dessa pasta e ela ficar com umas bolinhas de ar feia. Então eu venho aqui, ó, sovando ela como se eu estivesse sovando um pão, ó. Aqui, se vocês não têm muito costume de trabalhar com a pasta americana, essa facilidade de sovar assim, vai fazendo assim, ó, baixando ela, que aí também vai te facilitando e você vai conseguir trabalhar com ela bem, sem ficar puxando, esticando ela lá na frente e trazendo de novo, só sovando assim na bancada como se fosse um pão mesmo. Vocês ficaram com alguma dúvida do que eu falei no começo? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ó, então aqui eu vou trabalhando ela, sovando ela bem. E com esse andar do meu bolo, eu vou fazer primeiro uma técnica que é a técnica craquelada. Então eu vou fazer esse andar com a técnica craquelada. E o preto, que já tá coberto, eu tô fazendo ele lousa, né? Então aqui, ó. Terminei de sovar minha pasta, ela tá uma massa bem elástica. Vou abrir com um rolinho de polietileno. Tô abrindo em cima desse tapete de silicone, então eu não preciso passar nada na bancada, porque ele não vai grudar. Ó, posso ir virando a minha pasta pra facilitar na hora que eu estiver abrindo. Agora aqui tem um detalhe. Se eu tivesse cobrindo o meu bolo completamente liso, como eu cobri esse preto, eu poderia já abrir na espessura que eu preciso, que é mais ou menos de 1,5 mm, e já revestir o meu bolo. Mas aqui, como que eu vou fazer uma outra técnica, que é a técnica craquelada, só pra essa técnica, eu vou deixar a pasta mais grossa do que eu preciso, porque depois eu vou abrir ela novamente. Então eu vou abrir essa pasta 2 vezes. Ó, a Diana tá perguntando, em tempos de chuva, como usar a pasta americana devido à umidade. Então, a pasta americana realmente ela é bem inimiga da umidade. Então, o que eu faço? Quando o dia tá muito chuvoso, eu terminei de cobrir o bolo preto, igual eu terminei de cobrir esse, eu já pego um saco de cesta, daqueles de celofane transparente, fecho ele dentro e amarro bem a boca dele, porque aí eu protejo a pasta lá dentro para ela não ficar recebendo a umidade do ar. Enquanto isso, eu vou trabalhando no segundo andar do meu bolo. Terminei de trabalhar, monto um em cima do outro e revisto de novo nesse saco. Então esse saco ele serve como uma proteção para ele não ficar pegando a umidade do ar e não ficar amolecendo a minha pasta. Ó, aqui eu vou deixar a pasta numa espessura mais grossa do que o que eu preciso, ó. Ela tem mais ou menos, acho que 1,5 cm, tá vendo? E se eu fosse cobrir o bolo, seria 1 mm, 1,5 mm. Então, deixei ela mais grossa do que o que eu preciso. E aqui, ó, eu vou vir com um maçarico, ó. Deixa eu acender aqui meu maçarico, porque meu marido fez o favor de deixar ele lá na varanda, na chuva. Olha. E ele só acende quando quer, sabe? Esse mesmo que tá filmando aqui pra mim. Isso não é verdade. Quase agora ele funcionou. Aí. Ó, então eu vou trabalhar com maçarico. Esse maçarico a gente encontra em loja de confeitarias. Esse maçarico dá pra gente fazer brigadeiro brulê, outras coisas também. Então flambar tortas. Então a gente não vai usar só pra isso, né? Então ele acaba tendo mais finalidade. Tomar bastante cuidado com ele também. Eu não sou tão cuidadosa assim, né? Meu marido que fica de cima me olhando. Tem que pintar primeiro. Então aqui eu vou vir com o meu maçarico e vou queimar essa pasta que eu abri, ó. Mostra bem de pertinho pro pessoal ver. Ó, eu tô queimando ela, fazendo uma película queimada em cima dessa pasta. E sobe um cheirinho tão bom quando a gente faz isso, que dá até vontade de comer a pasta antes de cobrir o bolo. Ó, tá vendo que ela vai ficando uns pontinhos meio amareladinho do queimado? Não tem problema nenhum.
A única coisa é que se vocês forem trabalhar com corantes mais claros, eu vou trabalhar com um dourado, então não vai mostrar. Mas se vocês estiverem trabalhando com perolado, alguma cor mais clara, faz mais de longe, porque aí ele não vai acontecer de fazer esses queimadinhos e não vai mostrar. Ó, vocês vão reparar que o meio dela vai craquelar mais do que as pontas, porque as pontas eu não tô colocando muito perto das pontas para não queimar o meu tapete de silicone. Então, quando eu fizer a técnica, vocês vão perceber que o meio craquela mais do que as pontas e vão entender que o que faz o craquelado mesmo é o queimar do maçarico. Então, aqui, ó. Passei o maçarico em toda a superfície que eu preciso. Vou desligar ele. Vem pra lá. Colocar pra cá porque a ponta tá quente. Olha, ainda tem gente falando que tá travando. Me responde aí, gente. Tá travando? Alguém mais tá sentindo que tá travando? O celular aí tá no Wi-Fi aqui de casa ou nos dados móveis? No Wi-Fi de casa. Não, põe nos dados também. Vou tirar aqui, ó, nos dados pra ver se melhora. Quem não conseguir ver, vai ficar salva a live. A Tânia disse que acabou de entrar. Depois você dá uma olhadinha do começo da live, Tânia. Então aqui, ó, já queimei com o maçarico. Eu vou pegar um pó perolado. Perolado não, dourado. Vou misturar um pouco do pó com álcool de cereais. Esse álcool também encontra em loja de confeitarias. Vou colocar um pouquinho aqui e vou misturar nesse meu corante. E com um pincelzinho... Ó, o pessoal tá falando que aqui tá normal. Gente, dá uma olhada se não é a internet de vocês. Ó. Misturei, ele vai ficar líquido. E aí eu vou pintar toda a superfície da minha pasta que eu passei o maçarico, ó. Tenta pintar só num sentido, não fica pintando para um lado, pintando para o outro, só num sentido. Pinta essa superfície inteira. Aqui você pode usar qualquer cor de pasta embaixo, qualquer cor de corante perolado em cima. Perolado que eu falo é esses brilhosos, né? Que tem o perolado também, dourado, prata, rosé. A gente tem várias cores aí no mercado. Então, vou pintar toda essa superfície. Pintei tudo. Aqui, se vocês estiverem trabalhando com um bolo comestível, antes de vocês cobrirem essa pasta americana em cima do bolo, espera essa pasta esfriar, porque ela vai estar quente. Você tá com uma blindagem de chocolate. Você colocar essa pasta em cima do seu chocolate, você vai derreter o seu chocolate. Então, espera esfriar. Ó, só de eu pegar nela, vocês vão ver, ó, que ela já craquela, tá vendo? Que é essa casquinha que a gente queimou em cima que vai fazer esse efeito, ó. E aí eu vou vir novamente com o meu rolinho, espera secar um pouquinho pra não tá pegando muito nos dedos o corante. E vem abrindo, ó. Você pode tanto abrir num sentido, como você abrir nos dois sentidos, ó. Eu vou abrir pra este lado e depois eu vou virar e abrir pro outro. Não coloca força no rolo, vai empurrando bem devagarzinho pra não levar muita pasta junto, senão ela faz um vinco e fica feio, ó. Vai bem devagarzinho. Ó como ela vai rachando. Tá vendo as pontas que eu falei pra vocês que ela não ia craquelar? Porque eu não queimei, então, as pontas com medo de queimar o meu tapete. Então aí dá pra vocês entenderem que o que faz mesmo craquelado é o maçarico, é o que a gente queima com ele. Então, dando pra ver.
que vocês estão achando dessa técnica? Imagine essa técnica pro Natal. Essa técnica dourada com um laço vermelho em cima. A coisa mais linda que fica. Então aqui, ó, o bolo que eu tô fazendo a gente consegue usar agora pro Dia das Mães. Consegue usar pro Dia dos Namorados. Então terminei de abrir, craquelou. Eu vou revestir o meu bolo, ó. Coloco o meu bolo na posição e coloco a pasta por cima. E aí eu vou primeiro me preocupar em grudar essa parte de cima e depois essa lateral aqui, ó. Porque se essa lateral ficar fazendo peso, por causa dessas preguinhas, ela corre o risco de rachar, de cortar. Então primeiro eu colo elas. E depois eu venho devagarzinho, ó, tirando essas preguinhas que ficaram no bolo, ó. Bem devagarzinho, ó. Com a mão bem levezinha eu vou encostando no meu bolo e tirando elas, ó. O bolo, quanto menorzinho, como esse que eu tô cobrindo, mais preguinhas ele faz. Quanto mais alto, mais preguinhas ele faz. Mas é só ter paciência e com a mão bem leve e ir tirando essas preguinhas, ó. Ó, quem não viu a técnica, ela vai ficar salva no meu Face, tá? Acompanha daqui pra frente e depois você assiste o começo dela no Face. Vai tirando bem devagarzinho, filma essa parte de cá, ó, o pessoal vê o tanto de preguinha que tem e como que eu vou fazer pra tirar, ó. Eu gosto de dar uma levantadinha pra cima e vir apoiando com a mão, ó, bem leve e tirando ela, ó. Dou uma levantadinha e venho com a minha outra mão descendo essa preguinha, ó. Que aqui, o finalmente, é o mais chatinho de tirar, porque ele ficou com as pregas maiores. Então, é nessa parte que o pessoal tem medo e acha que não vai conseguir. Filma essa aqui, ó. Ó, a última preguinha. Levanto e venho com a mão descendo, ó. E encostando ela no bolo. Delicadeza na mão, ó. Não coloca força. Aqui é paciência. A mão leve e paciência. Ó. Tirei todas as preguinhas. Venho com alisador de pasta americana. E vou finalizar esse bolo, ó. Então eu aliso a parte de cima. Aliso a lateral. Então aqui, ó. Só voltando. Eu abri mais grosso pra me poder passar o maçarico, passar o pó e depois abrir na espessura que eu preciso. Nesse bolo preto e qualquer outro bolo que a gente só vai revestir, eu já abro na espessura que eu preciso, revisto o meu bolo e o jeito de tirar essas preguinhas vai ser o mesmo. Então aqui eu venho alisando, ó. Se você tiver com um bolo comestível, a força a gente não coloca pra dentro do bolo, é pra baixo. Que é pra gente não estragar aquela primeira cobertura de chocolate que a gente fez e não trincar ela. Então aqui, ó, meu alisador já vai me ajudar, ó, a acertar essas pontinhas que ficaram, tá vendo? Então eu venho alisando, tirando todas as preguinhas que ficaram aqui nessa partinha de baixo, ó. E aqui eu já venho com o próprio alisador afinando, ó, essa parte de baixo pra me tirar esse excesso, ó. Com o próprio alisador eu já afino esse acabamento aqui de baixo. E eu tiro o excesso da minha pasta americana, ó. Tirei o excesso. Vou terminar de alisar e cortar com um estiletezinho ou uma estequinha esse restante de pasta que ficou. Então, venho aqui, ó, e tiro rentezinho com o meu bolo esse restinho de pasta que sobrou. Essa sobra de pasta
que a gente pode fazer com ela? Ou você mistura ela pouco, abre e trabalha com ela com essas misturas, ó, que também já viram uma outra técnica. Ou eu posso fazer todo esse processo de novo, abrir a minha pasta, passar o maçarico e trabalhar ela novamente. Eu gosto de fazer com essas sobras ou detalhe no próprio bolo, ou fazer tampinha de pasta para cupcake, para maçã, para pirulito, porque aí eu aproveito que eu tô no mesmo tema e aproveito essa sobrinha de pasta, porque ela vai ficar como se fosse umas areinhas dentro, que foi aquela película que a gente queimou, então ela fica com essas areinhas dentro. Então aqui, ó, pra mim aproveitar a minha pasta americana, que eu já passei o maçarico e ela tá com umas pontinhas dentro, eu vou misturar ela por inteiro. Dá pra fazer só um quadradinho pra quem não viu o maçarico? Vai ficar muito extensa a live, eu acho que é melhor quem não viu, depois assistir ela no começo. Porque a gente já tá com 30 minutos de live, senão fica a live muito longa e o pessoal não tem paciência de esperar. Mas vai ficar salva, e aí vocês assistam lá do começo, tá bom? Ó, aqui eu misturei, ela virou uma pasta como se fosse uma pasta creme, tá vendo? E aí eu posso vir com um molde de silicone e utilizar essa pasta pra me fazer acabamento no meu bolo. Então eu vou pegar aqui, ó, fazer uma cobrinha. Coloco a pasta dentro do meu molde. E aí eu já uso pra fazer o acabamento do meu bolo. Qualquer molde de silicone, a gente não precisa passar nada nele. É só colocar a pasta direto e tirar que ela já sai no formato, ó. Conforme vocês vão trabalhando, vocês vão tendo menos dificuldade, mais facilidade para trabalhar com a pasta americana dentro do molde. Então vai sendo tudo mais rápido. Ó, o tempo que eu demoro para colocar uma pasta aqui dentro desse molde, acho que meu marido demora umas 3 vezes mais, né? Mais ou menos. Então eu faço 3 enquanto ele faz 1, mas isso é tudo prática. A gente vai acostumando e vai ficando tudo mais fácil. Vou fazer só mais um, que aí eu acho que é a quantidade certa pra gente fazer o acabamento embaixo do bolo. E aí agora eu vou passar pra vocês a receita do giz comestível, que é pra vocês fazerem a segunda técnica no bolo de baixo. Esse giz comestível é legal porque a gente consegue tanto aplicar em bolo como em doces, né? Então se a gente quiser fazer, vamos supor, um cupcake, vou colocar aqui nessa minha caixinha, ó, só por enquanto, e depois eu tiro daqui, coloco naqueles sacos de bobina e guardo dentro de potes bem vedados pra minha pasta não ressecar. Então, ó, se vocês quiserem fazer em cima de doce essa técnica, então corta uma tampinha preta. Às vezes o pessoal gosta de fazer até pra festa, para as próprias crianças que estão na festa fazer a pintura do seu cupcake e levar pra casa. Então eu vou ensinar vocês a fazerem o giz. Ó, eu coloco nesses canudinhos, mostra bem a pontinha do canudo que eu vou empurrar a ponta do giz, ó. Eu só venho pressionando aqui embaixo, ó, e ele vai saindo a pontinha, tá vendo? A pontinha saindo, ó, de dentro do canudo. Então, o que que eu faço? Canudo vazio, apoio ele dentro de um copinho com um pouquinho de açúcar no fundo, ó. Apoio esse canudo aqui dentro, que é pra quando eu fazer o preenchimento do chocolate aqui dentro, não vazar, porque esse açúcar ele vai vedar a parte de baixo. E faço a receita e coloco dentro de um saquinho assim, ó. Coloco dentro de um saquinho assim, porque aí eu só abro a pontinha, coloco aqui dentro do meu canudo e aperto. E aí ele já vai preencher esse canudo todinho, pra depois ele ficar com o giz aqui dentro e eu só venho empurrando assim a pontinha e ele sai pra fora. Então a receita é 100 gramas de chocolate branco fracionado, aquele que tem gordura mesmo. Derrete ele no micro-ondas, banho-maria, do jeito que vocês estiverem acostumados. E aí coloca meia colher de corante para chocolate branco, ou pode ser esse daqui, ó, que é o dióxido de titânio. Ele é em pó, esse daqui.
e 10 gramas de gordura vegetal. A mesma gordura que eu usei para embalar o isopor para cobrir com a pasta americana. Então, 100 gramas de chocolate branco fracionado, 10 gramas de gordura vegetal e meia colher de chá do corante em pó, certo? Então, derreteu o chocolate, derrete a gordura no prato, mistura o corante na gordura, dissolve esse corante bem, depois mistura ele no chocolate. Então ele vai ficar um chocolate super mais branco. Esse dióxido de titânio ou chocolate branco eu também gosto de colocar, dependendo do tipo de maçã que eu vou fazer, ou pirulito, eu coloco ele também, não com a gordura, só o pó ou só o corante branco, só para deixar o meu chocolate mais branco pro trabalho que eu vou fazer. Então ele é um corante branco mesmo próprio para chocolate. E aí o que eu fiz? Derreti, ele tá bem líquido, coloco dentro do saquinho, abro a pontinha e aperto aqui dentro do meu canudo. Então ele vai preencher esse canudo. Deixo ele endurecer na minha geladeira assim, em pé mesmo, porque ele precisa endurecer aqui dentro. Depois que ele endurecer, eu só bato o açúcar e consigo guardar os canudinhos, igual esses que eu já tenho aqui, ó, preenchidos. Já consigo guardar ele já com o chocolate dentro, deitado dentro da geladeira. Então pode fazer a receita inteira e deixa guardado para ir usando várias vezes. Os meus, ó, vocês vão perceber que já tá tudo apertado, ó, que eu já usei várias vezes. Conforme vocês começam a utilizar, às vezes tá muito calor, o calor da mão derrete esse chocolate. Percebeu que ele tá derretendo, não tá dando pra escrever mais com ele? Coloca dentro da geladeira e usa outro. Então você não vai perder ele volta a endurecer e você usa em outro bolo. Verdade, Amanda? Não vejo a hora de voltar tudo normal pra gente fazer curso pessoalmente, né? Pra tirar a dúvida de vocês pessoalmente. Então aqui, ó. Aqui eu já tenho o meu endurecido com o chocolate dentro. Coloquei a pontinha dele pra fora. Deu pra ver que ele saiu de dentro do canudo? Deu, né? E aqui eu venho, ó, e escrevo no meu bolo. Como se eu estivesse escrevendo na lousa mesmo, ó. Aqui, ó, vocês vão escrever o que vocês quiserem. Letra de forma, letra de mão. Eu não sou tão boa na escrita, mas tem gente que faz cada escrita linda, até em letra de mão. Ó. Ó como ele risca bem, tá vendo? Tá dando pra vocês verem aí no vídeo, gente? Manda coraçãozinho, faz pergunta, fala pra mim se vocês estão conseguindo ver. Ó. Ele parece um giz mesmo, ó. Ó como ele risca bem. Então aqui pode fazer desenho. Toda vez que a pontinha for acabando, é só empurrar de novo e ela sai mais uma pontinha pra fora. Pode fazer coraçãozinho, ó. Coraçãozinhos. Aí é a criatividade de vocês, ó. Pode fazer coração, pintar dentro desse coração, ó. Até pintar a gente consegue, ó. Viu? Então aqui, ó, a única coisa que eu aconselho vocês é primeiro cobrir o bolo preto de vocês, deixar ele secar essa pasta americana, porque fica mais fácil para escrever. Porque se a gente vir escrever com essa pasta muito macia, ela afunda, dependendo da força que a gente coloca na mão. Então ela estando mais firme, mais durinha, é mais fácil, tá vendo? Então fiz essa escrita. Obrigada, Aline. Ó, aqui eu tenho uma cola de CMC, que é esse CMC aqui, ó, misturado com água e ele vira esse gel. Então é uma colherzinha de café do pó do CMC para 50 ml de água. Só esperar ele hidratar que ele vira esse gelzinho. Eu tenho esse creme partier aqui também, ó, que é o que eu gosto de fazer recheio. Eu falo que quando a gente vai fazer pra fora, ele costuma render o nosso recheio. Então ele serve como uma base. Eu bato ele como as instruções da embalagem, que é com leite bem gelado, e depois acrescento outras coisas nesse recheio. Então eu consigo colocar suco concentrado, consigo colocar fruta, fazer um ganache e misturar nesse recheio. Então ele acrescenta na minha receita e rende ela. E ele não perde ponto. Então ele aceita que tudo que eu quiser trabalhar nele, eu coloco e ele vai continuar na textura firme dele. Então é um recheio muito bom para quem faz encomenda para fora. Ele serve para sonho, serve para rechear pão e ele é uma delícia. Ó, aqui eu vou fazer o acabamento na parte de baixo, vou passar a colinha.
O Diego tá dizendo que está arrasando aqui. Obrigada, Diego. E aí, ó, passo a colinha aqui embaixo. Aqui eu já tinha colado o meu bolo na minha bandeja. Pode ser colado com glacê real ou com a própria pasta. Se vocês verem vídeos anteriores meu, eu só amoleço um pouquinho a minha pasta americana com água e coloco na bandeja, pressiono e coloco o meu bolo por cima. Aqui eu tô colocando aquele acabamento que eu fiz com o silicone, ó, com a sobra da minha pasta. Então, passei a colinha e tô grudando ele aqui, ó. Colei o acabamento. Se eu tivesse fazendo um bolo comestível, aqui eu ia ter todo aquele cuidado de colocar os canudinhos, né? Ou um banquinho. Esse daqui já teria uma segunda bandeja, que é onde eu faço a minha cobertura do bolo já na bandeja, aquela pré-cobertura de chocolate. Depois, quando eu cobrir com a pasta, a minha pasta tampa essa bandejinha, então não vai mostrar. Então aqui eu teria todo o cuidado de estrutura para não afundar o bolo de baixo. Como eu não estou trabalhando com comestível, posso colocar isopor sobre isopor. E a colinha que eu falei pra vocês, ó, fora o glacê real, que também serve pra esse processo, a glucose também, se vocês quiserem passar a glucose, ela também gruda. Pode vir com a própria pasta, molha ela na torneira. Ó, só umedeci ela um pouquinho na torneira, coloco no meu bolo e venho com outro por cima e aperto. Aqui no começo ele não vai grudar, porque a pasta ainda tá molhada. Quando ela secar, ele vai ficar bem firme e do lugar não sai mais. Vou vir passando a cola no segundo andar, pra mim fazer o acabamento aqui também, com as tirinhas que eu fiz. Venho com aquelas tirinhas que eu já deixei pronta, coloco aqui. Colei. E aí eu tinha feito corações, ó, que foi aqueles primeiros coraçõezinhos que eu mostrei pra vocês. Com um cortador de alumínio, eu cortei todos eles, ó. Tenho vários tamanhos. Então eu vou fazer o acabamento aqui embaixo com eles, sem ter uma coisa padrão, ó. Coloco e vou colocando menores, os maiores, vou intercalando os pequenos no meio, ó. Então aqui eu vou colocando conforme eu achar que vai ficar legal, ó. Posso mudar o lado na hora de colar também, ó, colar ao contrário. Ó, tô só preenchendo os espaços do jeito que eu achar melhor. Passando a colinha, que foi aquele preparo que eu falei pra vocês, passo aqui atrás, ó, e vou colando aqui. Então eu vou fazer isso em volta do meu bolo inteiro. Aqui na live eu vou fazer só essa partinha da frente, pra não ficar demorado, tá? Mas eu não faço até em cima, ó. Eu pego uma tira embaixo e faço uma carreirinha preenchendo, ó. Oi, Genildo, tudo bem? Se a Mari não assiste, você assiste, né? Ó. E vou fazendo essa aplicação, ó. Fazer mais um pouquinho pra esse lado. E vou deixar a parte de trás sem mesmo. E depois eu termino de preencher. Que é mais pra mostrar pra vocês mesmo o jeito que eu colo. E aí esse bolo eu acho que ele fica bem legal pro Dia dos Namorados, Dia das Mães. Ó, só a partinha da frente mesmo eu vou fazer. Então colei aqui essa parte da frente. Eu já tinha também cortado um coração maior com esse meu cortador de coração. Então já tinha cortado ele. Deixa eu só mostrar pra vocês uma técnica legal, que eu gosto de cortar eles pra eles ficar mais cheinho, fica parecendo como se fosse uma almofada, né? Não fica tão reto o corte.
Vou cortar um normal pra vocês verem e um dessa outra forma que eu gosto de cortar, só pra me mostrar a diferença pra vocês. Ó. Vou pegar o cortador aqui, ó, e só cortar. Reto, tá vendo? Como a lateral dele fica bem retinha, um corte normal esse. E tem esse outro corte que eu pego um saquinho desses transparentes de bobina, coloco a minha pasta americana dentro dele e com o mesmo cortador eu venho aqui, ó, e pressiono, ó. Mostra essa parte de dentro. Não sei se vai dar pra ver, ela incha pra dentro do espaço, tá vendo? E aí quando eu tiro, ó, as bordinhas dele tá mais arredondada, ó. Vê se dá pra ver a diferença no vídeo. Dá pra ver o meio, que é mais alto. Ó. Essa técnica, ela é legal. Vamos supor que você queira fazer um lanche do McDonald's. O pão do lanche, ele é bem ovalado pra cima, ele não é uma placa reta. Então, se você faz esse tipo de corte, você consegue fazer aquele acabamento do pão do McDonald's. Quer fazer um docinho tipo macarrons pra decorar em cima do bolo? Ele também é mais ovaladinho assim em cima, não é aquela coisa reta. Então, faz esse tipo de corte que fica bem legal pra trabalhar. Então, fiz esse tipo de corte nesse meu coração. Aqui eu peguei... com a minha pasta americana de pastilhagem, tá vendo? Essa é a pastilhagem. Ela é pra fazer trabalhos específicos. Como ela tem uma secagem muito boa, eu quis fazer essa fita aqui, ó, porque as pontinhas ficam bem durinha, ó, e firme. Na hora que eu coloco, rapidinho ela firma. Então, dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu gosto de fazer com essa de pastilhagem. Eu vou fazer só como eu fiz com a americana, só pra vocês verem o desenho, mas eu já não conseguiria aplicar na mesma hora porque ela demora a secar a pasta americana. A pastilhagem já não. Ó, eu só peguei, abri uma pasta, tirei uma tira e a ponta dessa pasta, ó, eu fiz como se fosse um triângulo, a ponta dele, ó. Bandeirinha de festa junina. É, parece mesmo. Ó, tirei as duas pontas, mas aqui eu tenho uma pasta bem molinha, ó. Então eu não vou conseguir fazer esses acabamentos desse jeito. Com a pastilhagem eu já consigo. A Edilene falou que ama seus bolos, que é tudo muito impecável. Obrigada, Edilene. Ó, aqui eu cortei as letrinhas com o cortador também, com a pasta preta. E vou colar aqui, ó, o nome. Então eu cortei o nome Amor também, porque eu tô bem voltada aqui pra Dia dos Namorados, Dias das Mães. A Amanda tá perguntando se pode colorir a pasta americana com corante de bolo. Com corante em gel, Amanda. Sempre esse tipo aqui, ó. Esse daqui a gente também tinge bolo, tinge chantilly, massa de bolo, né? Chantilly, pasta americana, sempre em gel. Não pode ser o líquido, porque o líquido tira ela um pouquinho do ponto, porque ele é mais molinho e o líquido também não é tão concentrado. Então você não vai conseguir atingir uma cor muito forte, tá? Ó. Coloquei o nomezinho. Aqui, antes de eu colocar esse meu coração pra secar, esse coração eu fiz também com a massa de pastilhagem pra ele ter a secagem rápida. E eu tingi com esse corante aqui, ó, que foi o que eu mostrei pra vocês. Então eu fiz com essa massa e tingi, por isso que ele tá firme. E antes de eu colocar ele pra secar, eu já tinha deixado ele furado aqui, ó. Então aqui é um palitinho de churrasco, eu já deixei ele furado. Vou só dividir aqui, senão vai ficar muito alto. E vou posicionar ele aqui, ó, no meio do meu bolo, ó. Posicionar o meu palito. Tanto faz se aqui também fosse um bolo comestível, não tinha importância nenhuma, né? A gente come churrasco, coloca o palito na boca. Qual é o problema do palito também estar aqui no meu bolo? Se você quiser um pouquinho mais de segurança, pode colocar embalado naqueles plástico filme, né? Pra não ter contato com o bolo. E vou aplicar aqui, ó, esse coração aqui na parte de cima, tá vendo? Deixa eu colocar mais uns coraçãozinhos aqui nessa lateral, pra você conseguir mostrar bem a frente do bolo, completinha. Alguém ficou com alguma dúvida das técnicas que eu passei? Ou sobre alguma coisa que eu não tenha comentado, que vocês tenham ficado com dúvida? Pode perguntar, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem ficado,
Ô, Ti, vê se não caiu aí a live pra você, porque no meu não tá aparecendo. Não caiu, não. Ah, não, aqui tá mostrando. Vocês ficaram com qualquer dúvida, gente, que vocês queiram perguntar. Se for alguma coisa que eu não falei, se vocês quiserem deixar a pergunta no comentário, depois eu vou entrar de novo pra responder. Então essa técnica é a técnica lousa, o de cima é o craquelado. Às vezes é bom a gente saber o nome, porque eu falo que quando a gente sabe o nome, a gente passa com o nome pra cliente, a gente valoriza o nosso trabalho, né? Ó. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo para quem não viu ter a possibilidade de ver também. Vamos ficar em casa, vamos respeitar essa quarentena para que tudo isso acabe logo e a gente consiga trabalhar normalmente e eu fazer as aulas presencial para vocês, para me tirar a dúvida de vocês pessoalmente, tá bom? Obrigada e tenham uma boa tarde. Beijos!